Depois de contar o início da nossa história no último vídeo, eu tô de volta para narrar mais um capítulo de Vestígios, um universo criado por mim para que meus amigos coloquem os personagens que eles criaram em situações engraçadas, perigosas, assustadoras e às vezes completamente absurdas e inesperadas. Mas antes de começar, eu recomendo fortemente que vocês assistam o episódio anterior, que se chama Irmãos Salvatores. Ele é bem curtinho, ele vai ajudar bastante a entender tudo o que aconteceu aqui, e ele é muito bom, eu recomendo fortemente que vocês assistam. Agora de onde paramos? Fabrício Salvatore estava completamente destruído mentalmente. Em troca da sua sanidade, ele havia conseguido sobreviver por muitos anos. Além disso, ele aprendeu diversos poderes e rituais que ele conseguiu com um grimório que ele roubou alguns anos antes. Mas nenhuma magia era capaz de recuperar a sua própria mente. Depois de anos vivendo como uma criatura guiada apenas pela fome e pela loucura, o Fabrício tomou uma decisão final. Ele ia acabar com todo aquele sofrimento que ele estava tendo por diversos anos. Naquele mesmo dia, 30 de dezembro de 1999, outras pessoas também estavam a caminho do mesmo lugar. Na época, o mundo inteiro só falava sobre o bug do milênio, que, como muitos sabem, os computadores registravam os anos usando apenas os últimos dois números deles. Então, se o ano era 98, era 1998. Então, na virada de 1999 para 2000, no caso, 99 até 00, como os dois números eram zero, meio que eles achavam que ia causar falhas nos sistemas bancários, empresas e serviços que, ia meio que causar uma crise global. Por conta disso, algumas pessoas preferiam passar meio que a virada do ano longe da tecnologia. Entre eles, estavam 3 adolescentes que encontraram um anúncio de um acampamento afastado da cidade. A primeira era Karika, uma jovem estudante de medicina, Michael, um rapaz atlético que passava boa parte do tempo treinando, e Mila, uma adolescente interessada em rituais, espiritualidade e fenômenos sobrenaturais. Ela era sensitiva. Enquanto isso, seguindo outra parte da história, porém na mesma linha do tempo, a Georgia iniciava a sua primeira missão oficial como agente da Salvatore. O seu destino era exatamente aquele acampamento. Diversos relatos apontavam que desaparecimentos estranhos na região eram acontecidos por conta de um homem vestido de palhaço que usava cartas de baralho para realizar coisas impossíveis. Isso segundo relatos de pessoas que passavam por lá. Salvatore Inc. é uma empresa, junto com várias outras empresas no mundo, que eram meio que empresas de fachada para estudar eventos paranormais escondidos da sociedade. Por isso que eles estavam mandando a Georgia para lá. Só que a Georgia não estava sozinha nessa. Uma agente da Colors Company, que era uma outra empresa, Isabela Moura. A história da Isabela era meio complicada. Ela não era muito uma pessoa para acompanhar a Georgia, porque ela já não batia muito bem da cabeça, mas era a agente que sobrou, que estava sem nada para fazer. Quando ela era criança, ela testemunhou uma tragédia muito horrível que aconteceu com a sua mãe, que estava grávida, que aconteceu por conta do seu pai. Depois disso, ela teve que cuidar dos irmãos dela, que praticamente ela cuidou sozinha a vida toda, e ela trabalhava num hospital para garantir que eles comessem, tivessem abrigo, e contratou alguém para proteger eles, que no caso era uma babá. E foi justamente nesse hospital que a vida dela mudou. Durante um ataque de uma criatura paranormal, alguns agentes da Colors Company interviram e salvaram diversas vidas, incluindo a da Isabela. E como ela meio que foi uma das pessoas mais corajosas dali, que até ajudaram a matar essa criatura, eles se impressionaram e ofereceram uma vaga na organização. E como eles prometeram que podiam cuidar dos irmãos dela, ela aceitou. Ali, ela estava prestes a entrar em um dos casos mais estranhos da sua carreira. Ou melhor, o último caso da sua carreira. Quando as duas chegam no local, elas veem um ônibus estacionando. De dentro dele, sai Karika, Michael e Mila. Os 5 acabam entrando juntos no acampamento e, para os adolescentes, a Georgia e a Isabela eram só mais 2 visitantes que estavam querendo passar o ano novo lá também. Mas a verdade era muito diferente. O lugar, ele parecia abandonado e não tinha funcionários, não tinha recepção, não tinha qualquer sinal de vida recente. Só que a Mila até achou bom, até porque eles não iam precisar pagar por aquilo, e se não tinha ninguém administrando o lugar, provavelmente dava para eles fazer o que eles quiserem. Então o grupo passou o dia explorando, investigando e curiando o lugar. Esse acampamento, ele era mais uma área grande e livre, cheia de árvores e matos, do que um realmente acampamento. Então tinha um lago bem grande, tinha uma área de floresta, tinha 2 casas, uma pequena e uma grande, todas feitas de madeira, e meio que tudo parecia antigo, mas ao mesmo tempo cuidado por uma pessoa, ao mesmo, não sei explicar direito, mas tinha a sensação de que estava alguém ali recentemente. Junto com várias outras coisas, eles encontraram fitas VHS. Depois de assistir algumas gravações, eles perceberam que aquelas imagens mostravam
aquele acampamento durante a noite e durante a tarde, só que gravadas por um fotógrafo desconhecido. O problema é que aquele lugar tinha sido abandonado desde 1962, então por que alguém estaria visitando aquele lugar? A resposta é simples. Ele não estava ali para tirar fotos ou invadir, enfim. Aquele fotógrafo, ele usava meio que como um laboratório particular. Ele testava e realizava rituais escondidos usando um grimório que ele carregava com ele. Então, aquele grimório que o Fabrício roubou há anos atrás era desse cara, desse fotógrafo. Conforme o dia avançava, a Georgia e a Mila acabaram criando uma amizade inesperada. A Mila, ela começou a ensinar alguns conceitos básicos sobre ser sensitivo, pequenos rituais, essas coisas, enquanto a Georgia só foi passando as coisas da vida dela. Sabe quando você conhece um gringo e aí você fala, tipo, como que é essa palavra aqui em italiano, entendeu? Era meio que a Georgia e a Mila. E foi assim que a Georgia deu seus primeiros passos com o paranormal nesse mundo. Até porque ela começou sendo uma combatente, uma pessoa que ia lá pra dar tiro, pra bater, e passou a ser uma sensitiva, uma pessoa que estava mais interessada em coisas paranormais e essas coisas assim. No caso, no sistema de vestígios, a função da Georgia primeiramente era policial e passou a ser sensitiva mesmo. Em algum outro momento durante esse dia de exploração, a Mila e a Carica passaram vários minutos discutindo sobre uma caixa misteriosa que eles tinham encontrado, feita de madeira assim. E, bom, spoiler, não tinha nada nessa caixa, mas foi muito engraçado ver eles brigando por nada. Eles também passaram muito tempo, no caso a Carica em especial, investigando um lago que não tinha nada dentro, mas ela tava com alguma coisa que tinha alguma coisa dentro. E até que realmente tinha, mas eles não chegaram a encontrar. E o tempo passou e a noite chegou. O acampamento tinha 2 casas habitáveis, que era uma casa grande principal, mais confortável, com 2 sofás grandes que davam para eles dormir tranquilamente, e uma cabana menor que tinha 2 camas de solteiro. Só que elas eram muito longes uma das outras, então a Mila saiu sozinha de noite para ir buscar as 2 camas, que no caso ela só ia buscar os colchões. Ninguém quis ir com ela, até porque estava de madrugada, eles estavam com medo, e a Georgia também não deixou o povo sair por questões de segurança. O único problema é que a Mila não voltou. Passou horas, estava chegando de madrugada e a Mila ainda não tinha chegado. O grupo procurou ela assim por fora, só que não estavam com coragem de sair de madrugada. Então eles só foram dormir e achou que ela tinha dormido na outra casa. Alguns minutos se passaram e um barulho de madeira rangendo foi escutado por todos na casa. Tinha alguém que estava diferente ali. Passos se moviam em volta da casa, enquanto algumas sombras eram vistas pela janela, aquele galho de árvore batendo na janela, sabe? E foi ali que apareceu pela primeira vez na frente deles. A fome dele estava vencendo, ele não queria machucar ninguém, ele estava à beira de um colapso e ele precisava caçar mais uma vez, ou então ele morreria de fome. Quando a Carica ligou as luzes, o pesadelo começou. Ela viu a figura do Fabrício parado na escuridão e ele já estava basicamente com uma faca dentro de Michael, que tinha morrido direto. O grupo entrou em pânico e o que aconteceu em seguida foi quase uma luta, foi mais uma perseguição desesperada e a maioria correu e conseguiu sobreviver, tirando Michael, que morreu pela facada, e a Mila, que tinha desaparecido. E, bom, os dois tinham uma coisa em comum. Eles foram a última janta do Fabrício. Todo mundo conseguiu fugir, só que o Fabrício viu a Georgia e naquele momento ele meio que mudou alguma coisa dentro dele. A Georgia não reconheceu o irmão, só que ele reconheceu ela. Fazia 18 anos desde a última vez que eles tinham se visto, então pela primeira vez em décadas, a loucura que dominava a cabeça do Fabrício começou a meio que voltar e se transformar em lembranças e sentimentos que ele tinha pela irmã, e aquele fragmento do Fabrício criança começou a voltar a ser do Fabrício. Então enquanto os sobreviventes fugiam, Fabrício ficou parado, pensando, lembrando, sentindo, e ele tomou a decisão de que ele não ia mais permitir que a insanidade controlasse a vida dele. A partir daquele momento, ele ia fazer o certo e procurar ajuda. Michael e Mila acabaram se tornando as últimas vítimas e janta de Fabrício depois que ele abandonou aquele acampamento e partiu para buscar meio que ajuda psicológica e, enfim, ele pagou por alguns crimes, mas isso a gente vai falar no próximo episódio. Para onde ele foi, como ele conseguiu recuperar parte da sua sanidade tão fácil assim, e o que aconteceu com a Isabela depois daquela noite.
Essas são algumas das perguntas que vão ser respondidas nos próximos capítulos e episódios de Vestígios. Então fiquem de olho nas novidades. E só lembrando, Vestígios não é só uma série de vídeos, o projeto é algo muito maior, entre mesas de RPG, história, sistema, animação, enfim, vários projetos que estão em desenvolvimento e que vão chegar para vocês. Só que a gente está caminhando ainda. Se você quiser apoiar nosso trabalho e fazer com que isso chegue mais rápido, manda um Live Pix pra gente, vai estar na descrição. Qualquer ajuda vai ser diretamente direcionada para a equipe que está fazendo a gente continuar isso e ajudando a gente a produzir tudo que a gente quer. E se você quer ajudar sem gastar nada, só dá um like e compartilha esse vídeo que já vai estar ajudando muito. Muito obrigado por assistir, boas rolagens e até a próxima!